Durante muito tempo, falar sobre Mucker era uma espécie de tabu entre seus descendentes. As famílias evitaram durante décadas qualquer referência sobre o assunto. Os episódios da Revolta Mucker ocorridos em Sapiranga também tiveram repercussão no Vale do Taquari. São histórias e boatos de violência que resultaram em assassinatos de pessoas que perderam a vida, sem ao menos saber por quê. O funcionário público Valdir Noé relata a história do seu bisavô, Felipe Noé, que teria sido assassinado injustamente. Eu sou bisneto do Felipe Noé. Ele foi morto pela equipe aí que estava se formando dos Mucker, né? Ele estava tomando chimarrão à noite, daí chegaram, daí ele ouviu um barulho estranho, daí ele foi numa janela e espiou. Aí tinha dois cavaleiros lá com arma nas mãos, aí ele foi para o quarto, olhou, daí tinha mais dois, daí ele deu mais umas espiadas, daí estava rodeado de gente armada, daí ele se entregou, abriu a porta e se entregou. Aí botaram o laço nele e levaram ele embora. Aí o fim dele a gente não sabe como é que foi, se foi violento ou não. E deixou a viúva lá com 5 filhos menores, passaram muita dificuldade. E mais tarde daí surgiu aquela conversa, né, que ele foi morto pelos Mucker. Isso a gente fica sabendo entre os mais velhos, né, que comentavam. Mas era difícil eles comentar sobre isso. Durante décadas, a história era um tabu para familiares e conhecidos. Eles mudavam de assunto logo quando a gente puxava o assunto dos Mucker, né? Aí eles falavam, eles conversavam outro assunto, né? Que era meio esquisito para eles falar da família dos Mucker, né? Nós era pequeno, daí nós estávamos um dia de chuva, olhando nos papéis lá numa gaveta, e achamos um livro lá que contava a história dos Mucker. Aí o pai viu nós lendo aquilo, ele pegou aquele livro e sumiu. Até hoje não sei aonde que ele botou, se era dele ou não era. Provavelmente não era da nossa família. A professora Rosemary Dain soube das histórias através da mãe, porque o pai não tocava no assunto. Bom, o que eu lembro são as histórias que eram contadas pela minha mãe, que a mãe dela contava, né? Porque o pai pouco contava, né? Talvez por medo na época, né? Que fossem talvez punidos, né? Contando essas histórias. E aí a minha mãe contava. Eu, né, pequena também, eu sentia medo, né? Eu tinha medo quando falava da palavra Muckers, porque não sabia o que era, o que faziam. Só que depois, né, mais tarde a gente descobriu que os Muckers lá, o que eles fizeram não foi, né, toda essa, como é que eu vou dizer, toda essa história de maldade deles, que eles não eram tão, né, eles levavam a culpa de coisas que os outros faziam. Dona Elma Dain lembra que nas brincadeiras e rodas de crianças o assunto também era proibido. O pai não queria que nós ia falar nada. Nós não devíamos de falar. E ninguém não falou nada também. Ficamos tudo quietinho. Brinquemos com as crianças que sabiam que o pai deles, a gente podia dizer, olha, eles são lá enterrados, eles não vêm mais. Mas ninguém não devia dizer nada. No próximo capítulo, vamos conhecer a história de seguidores de Jacobina que tinham um local próprio para enterrar seus mortos. Um deles em Linha São João, interior de Travesseiro.